O presidente Jair Bolsonaro, a caminho de São Simão, em Goiás, falou a jornalistas e comentou os resultados do PIB. Bolsonaro enfatizou que todas as previsões, inclusive as do próprio governo, apontavam para uma queda maior do PIB devido à pandemia. O presidente afirmou que as medidas tomadas por seu governo impediram uma situação pior na economia. Em São Simão, Bolsonaro entregará um trecho da ferrovia Norte-Sul. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse pelas redes sociais: "Bom dia e boa notícia para quem gosta de trem. A caminho de São Simão, Goiás, junto ao presidente Jair Bolsonaro. Entrega antecipada de mais um trecho da ferrovia Norte-Sul. Primeiro trem com direção a Santos sai hoje. Ligação Itaqui-Maranhão a Santos estará 100% operacional até julho. Assista." Se esperava que a gente ia cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial. Porque esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também. Tá? Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador, para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que tivesse um caos no Brasil. Fala pessoal, acabamos de posar em Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Nós estamos acompanhando o presidente da República, que vai acompanhar aí o início da operação do terminal em São Simão, né, um terminal importante da ferrovia Norte-Sul, que foi leiloada aí já no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. E estamos aproveitando aqui para acompanhar também esse investimento de ordem de 30 milhões de reais sendo feito pela Infraero, através do Ministério da Infraestrutura. Então é um esforço aí do governo em aumentar a capacidade dos nossos aeroportos e botar a nossa infraestrutura para funcionar. Vamos em frente. Presidente, hoje é um pequeno dia, iniciado ontem por volta das 22 horas. A gente tem até que medir as palavras, escolher as palavras aqui, porque nós podemos agora, deputado Letícia Aguiar, ser presos no exercício do nosso mandato por crime de opinião. Que absurdo! Então deixo aqui registrado a minha solidariedade ao deputado federal Daniel Silveira, que foi preso indevidamente, criminosamente ontem, por crime de opinião. E isso não existe. E nós não podemos aceitar, tolerar decisões arbitrárias, autoritárias, como de alguns ministros do STF, especificamente do senhor Alexandre de Moraes. Lembrando aqui, Alexandre de Moraes, tucano, PSDBista, ex-filiado do partido que domina São Paulo há muito tempo. Deixo aqui a pergunta: o STF é um tribunal superior ou é um partido político? Porque não é possível que o artigo 53 da nossa Constituição Federal não seja respeitado pela corte que deveria defender essa Constituição. Ou então, que se altere aqui o artigo 53. Eu sugiro aqui a esse novo partido político que faça aí essas alterações. Lógico, disputem eleições, porque os senhores não foram eleitos para absolutamente nada. Nada. Como sugestão para o artigo 53, eu deixo aqui: os deputados e senadores são invioláveis. Repito, invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esse aqui é o artigo 53. Eu sugiro aqui a esse novo partido político que coloque uma vírgula: exceto se o deputado for bolsonarista, exceto se o deputado não aceitar, não acatar decisões arbitrárias, decisões autoritárias. Faço aqui essa sugestão. E continuo aqui nos parágrafos subsequentes.
Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Eu não sabia que opinião agora é crime inafiançável. Vejam só vocês o exemplo que nós temos no Congresso Nacional. A deputada Flor de Lis é acusada de ser mandante da execução do marido e está lá, livre, leve e solta, trabalhando no Congresso Nacional com uma tornozeleira. E o deputado Daniel Silveira está preso por emitir uma opinião que desagrada a muitos, que para muitos é mais forte, incisiva, para outros até entendem que é criminosa. Castelo Branco, eu não tenho esse entendimento, mas a Constituição é clara. O mandato do deputado é inviolável. É inviolável. Agora, se o ministro manda prender um deputado federal no exercício do seu mandato, o que não farão com o cidadão comum? Isso aqui é um recado para toda a população que tem vergonha desse tribunal, que tem vergonha de decisões arbitrárias, autoritárias desses ministros que tentam legislar sem voto, que não representam ninguém, só a si mesmos. E para finalizar, presidente, não é a primeira vez que esse ministro toma uma decisão arbitrária. Meses atrás, mandou prender o deputado Castelo Branco em flagrante 2 manifestantes aqui que foram até a porta da casa dele e o ofenderam. Olha que situação. O presidente Bolsonaro foi, no início do ano legislativo no Congresso Nacional, foi chamado de fascista, foi chamado de genocida, foi ofendido de tudo quanto é forma. Ninguém foi preso. Não chamaram nem a atenção ali dos deputados. E é ótimo que na democracia nós tenhamos o direito de emitir as nossas opiniões, principalmente os parlamentares, o cidadão eleito pelo voto popular, que representa aqui 100, 200, 1 milhão de pessoas. É simplesmente absurdo e nós não podemos aceitar decisões arbitrárias como essa. Ontem foi o Daniel Silveira, amanhã será cada um de nós aqui, se formos contrários a essas decisões. Então nós não podemos nos ajoelhar, nós não podemos ser vassalos desse ex-filiado ao PSDB no estado de São Paulo, tucano raiz, tucano no seu DNA, que agora persegue parlamentares. Outro dia o governador pediu a cabeça de um jornalista ao vivo numa rádio, deputado Nascimento. O STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes, mandou prender um jornalista, o Oswaldo Eustáquio, que hoje está paraplégico, sofreu um acidente dentro da cadeia. E agora manda, para finalizar, presidente, agora manda prender um parlamentar, um deputado federal, no exercício do seu mandato. O nosso repúdio a essa decisão autoritária desse ministro, e eu espero não receber hoje a visita da Polícia Federal com um mandado de prisão em flagrante. Olha que absurdo. Se tem mandado, como que é flagrante? Se é flagrante, como tem mandado? Volta para o banco escolar, ministro. Pelo amor de Deus, uma vergonha. E eu peço, senhor presidente, que mande as notas taquigráficas desse discurso ao Supremo Tribunal Federal. O povo de São Paulo, o povo brasileiro, não aguenta mais esse tipo de decisão autoritária, ditatorial, bizarra, que alguns ministros vêm cometendo. Então nosso repúdio a esse tipo de decisão e nosso apoio aos deputados que são independentes, que não são vassalos dos outros poderes. Muito obrigado, senhor presidente. 17 de fevereiro de 2021, estamos desde a madrugada com essa crise criada em função da prisão de um deputado federal do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira, por ter feito um vídeo e ter sido considerado por um ministro supremo como sendo um vídeo agressivo, um vídeo ofensivo ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já se reuniu hoje e decidiu por 11-0 a manutenção da prisão. Então a primeira coisa que a gente precisa bater aqui é o seguinte: não são decisões monocráticas que devem ser feitas nesse sentido, são decisões de plenário. O plenário do Supremo decidiu. Agora vai caber à Câmara dos Deputados, também na sessão plenária,
decidir sobre a manutenção da prisão ou não, sobre a legalidade da prisão ou não. Meus amigos, a Constituição Federal é clara no artigo 53, existe a inviolabilidade dos deputados federais e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Essa Constituição Federal foi desobedecida nesta decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos que a inviolabilidade seja mantida, senão nós teremos deputados e senadores acanhados e encurralados sem poder falar de alguma coisa que eles entendam que está errada dentro da nossa Constituição Federal, dentro do que está acontecendo dentro do Brasil. Nós precisamos que esse posicionamento também dos senadores em relação ao que possa estar acontecendo de errado em função de um ato de um ministro supremo também seja cobrado. Nós estamos vendo o Supremo cobrar de um deputado correção de atitudes, mas também temos que saber que os ministros supremos também precisam ser cobrados em relação às suas correções de atitudes, em relação às diversas decisões que estão sendo dadas. Agora, só para lembrar, recentemente nós vimos aí vários depoimentos aí de ex-presidente, ex-presidente Lula falando que a corte era acovardada, o Zé Disseu também, que foi ministro, ele também falando sobre isso. Aliás, personalidades políticas do Brasil que foram processadas, julgadas, condenadas, presas e foram soltas por entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. A harmonia entre os poderes precisa acontecer, mas acima de tudo o que nós precisamos é a obediência à Constituição. Este livro aqui, ele tem que ser obedecido por todos, independente de quem seja. Vamos propugnar a defesa da Constituição.